por prevaricação, que eu acho que chama isso, tá? Porque deixaram de fazer a função dele, que ele disse que ia fazer e não fez. E eu li também que, em vista de que todo mundo, que é uma classe elite, que mora no campo, e, né? Já foi embora. Se preocupa só com o barulho, com a sujeira, mas com a vegetação, o que é público, eles não estão nem aí. Então, que se faça uma campanha e que faça também isso que você estava falando em off, de dizer assim, educação está lá na Constituição, inclusive. É sim, é obrigação do poder público e de todos nós educarmos. Então, se está fazendo um evento, é para pôr lá a faixa antes, é para dizer assim, parar a banda e dizer assim, não façam isso, não façam aquilo, tá? Tem que educar. Não dizer depois assim, não sabia que vinha tanta gente, pô, não sabe fazer isso? É incompetência. Vá para a Alemanha para fazer curso de dona de casa, porque a Angela Merkel é uma dona de casa e é eficientíssima. Muito obrigado. Será providenciado o documento para aprovar e constar em ata agora e aprovar no próximo. A secretária... Próximo inscrito. Mário, Cecília e depois Tiago. Então, na semana passada, na quinta-feira passada, teve uma reunião do Conselho da cidade. Eu faço parte do conselho também, como representante de Barão Geraldo. E já foi deslanchado o processo de revisão do plano diretor de Campo. Corresponde em 2016 ser promulgado um novo plano diretor da cidade. Então, isso implica que vai ter novas normas para a cidade como um todo. Revisar o plano diretor e pensar na Campinas que queremos, como que a gente quer construir ela. E o cronograma é apertado. O secretário Fernando colocou como cronograma acabar isso mais ou menos em dezembro. Não há muito tempo para fazer uma coisa desse tamanho. Bom, eu coloquei a questão que me preocupa da participação popular. Isto é, eu acho que para pensar a cidade, todos os que moram nela têm que pensar. Não é só contratar uma empresa ou ser feito dentro da prefeitura, tem que ir nos bairros. Isso é nos bairros, tem que se reunir, tem que discutir, tem que conversar, dar soluções, sugestões. E ouvi duas coisas mais, além da participação popular, interessantes. Uma é a transparência, ou seja, as informações têm que ser socializadas, que não adianta você ter uma reunião com algumas pessoas que têm muita informação e outras que não têm informação, não vai fluir o diálogo. Né? E a outra questão colocada também foi a deliberação, um caráter deliberativo, como o nosso conselho tem. Nem todo conselho da cidade tem esse caráter. E isso é importante, porque muito a ver da participação, o grau de participação tem a ver com isso. Porque todos nos jovens, a pessoa fala, por que eu vou ir lá conversar se depois não tem resultado nenhum? Se o que a gente decidir aí ou acertar não vai ser obedecido. Então, a questão deliberativa é importante. Então, essas três coisas, participação, transparência e caráter deliberativo, foram colocadas dentro do processo da revisão. Eu acho que o problema já foi colocado.
nos autocolocamos a tarefa de fazer um plano ambiental para o município. Então, você vai ter que trabalhar bastante. Se tem que trabalhar nos processos, tem questões do município como todo, que não vai cuidar. Esse ano vai porque é sua ano. Eu escrevi. Só fazer uma pergunta para ele. Só para esclarecer, Mário, você falou que foram colocados 2 pontos Não. É pelos participantes. pelos participantes, não pela secretaria. Foi acolhido, mas foram colaborações das pessoas. Caso escrito. Tiago, depois o senhor Veloso. Me permite, presidente, o senhor usar um pouco mais dos 3 minutos. Primeiro eu queria retomar a questão da legalidade do conselho, que o Bob falou e tal. Eu discordo veementemente, junto comigo tem um monte de jurista, não foi eu que formei isso. O conselho não é... Foi isso que eu falei. A legalidade do conselho. Não, a legalidade, a gente tem que ver a legalidade, mas eu vou chegar sem entender. Eu acho que não é só uma questão da legalidade, de analisar a legalidade das coisas, dos projetos, etc. É uma questão do mérito, da oportunidade. O Aires Brito tem um ensaio muito bom sobre participação popular, vale a pena ser lido, o ex-ministro Aires Brito, que ele fala exatamente disso, o mérito da participação popular, né? A conveniência da participação popular, não só da legalidade, não vir aqui e falar isso aqui está na lei, isso aqui está não, mas é que tipo de estádio que a gente quer, que daí cai na questão do plano diretor. Ontem no CONJAPA, o secretário Fernando falou bastante disso, foi o posicionamento final do conselho, inclusive, que a gente tem que ter como horizonte para a gente, é pensar que tipo de cidade a gente quer. Não adianta a gente fazer uma discussão, e eu fiquei sinceramente muito feliz com o posicionamento do secretário, inclusive nesses anos foi algo raro acontecer, mas inclusive o secretário veio concordar com o que a sociedade civil falou durante quase 10 anos, né? A gente insistiu dizendo, não dá para discutir macrozona sem discutir plano diretor, né? E parece que agora tem uma luz lá que vai ajudar a gente nesse sentido de primeiro pensar que cidade a gente quer, construir um plano diretor para poder pensar os demais instrumentos urbanísticos, né, legais. Uma segunda questão, eu fiz um ofício para a prefeitura e a respeito de táxis TCAs, inclusive foi o Boni que respondeu. Eu não precisaria estar falando aqui se tivesse recebido só a resposta do Boni, apesar de ter algumas coisas para ajudar para a gente melhorar com o acesso aos TCAs que a prefeitura tem feito, né, que tem que ser via ofício e tudo mais. Poderia estar online isso, mas por outro lado a Secretaria de Gestão Interna e Controle, para minha surpresa, ela me deu um link para eu acessar os TAC que a Prefeitura é signatária, não os TCAs, os termos de orçamento de conduta, que são 65, ele me deu um link que eu não posso acessar. Ele respondeu dizendo, não tem transparência, nananã, você viu isso? No link, eu não consigo acessar o link, eu preciso ter a senha da Prefeitura. Ele, na resposta ele fala, não, está lá, está tudo lá. Diferente do Boni. O Boni me respondeu e falou, não, se pedir, tem acesso, tal, e mandou a lista dos táxis. Daí é uma outra discussão, que eu pretendo apresentar um relatório aqui, porque, só um exemplo, são 37 TCAs que a Prefeitura assinou. 12 são com a Sanasa. Desses 12, a Sanasa compensou tudo por gabião. Um tem plantio. Então, 11 são gabião, e o 12º é gabião e plantio. Então, daí é uma avaliação, não quero entrar nessa questão aqui agora, mas eu acho que é uma discussão para a gente trazer, presidente, no centro do conselho. Eu sei que tem uma legislação que permite, uma legislação que eu aqui no conselho fui contrária a ela, inclusive, mas a gente está trocando os passivos ambientais pelo quê? Por gabião. Por gabião, são de 37, 12 são a Sanasa, e nos 12, a gente trocou compensação ambiental por gabião. Então, é uma preocupação. Eu pretendo fazer um relatório detalhado sobre isso. Vou, como o diretor Boni sugeriu de procurar a servidora municipal, vou fazer isso. Tenho a intenção de fazer um detalhamento sobre esses táxis e com muita preocupação já vi. Ontem eu estive no Santa Lúcia, fui convidado pela TVB por uma denúncia de um morador lá. A TVB procurou a Proesc e a Proesc me indicou para eu fazer da Comissão de Controle de Poluição e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E encontramos uma situação no córrego do Santa Lúcia ali, para dizer, no mínimo escabrosa. É uma quantidade de lixo muito grande, a TVB fez uma matéria lá no local, e eu vou encaminhar um ofício para que seja encaminhada à Secretaria de Serviços Públicos. E daí eu acho que é uma questão, que é uma discussão mais ampla, que a gente vai cair dentro do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
ter um ponto de entrega voluntária de toda aquela região ali, do Vila União, Jardim Campos Elíseos, Novo Campos Elíseos, Roseira, Ieda, um ponto de entrega voluntária, sinceramente, e exigir da população que a população leve isso neste único ponto, é pedir demais, sinceramente. Então, eu vou encaminhar, senhor presidente, um ofício, mas já avisando que a TVB fez uma matéria muito contundente sobre o problema. A gente tem uma questão, senhor presidente, que foi aprovado num ofício aqui, na Assembleia, vamos exatamente nessa sala aqui, em outubro, e eu vou reiterar, senhor presidente, se a gente não chamar a audiência, não fizer a convocação da audiência, não convocar o prefeito, a gente não vai ter uma data. Então, eu ia pedir encarecidamente para a presidência convocasse a audiência pública para a gente discutir a questão da água. É uma questão fundamental esse conselho discutir, não dá mais para a gente adiar a discussão da água dentro desse conselho. Começando pelo seguinte, o presidente disse aqui, quem está tomando banho em 3 minutos? Eu não estou, sinceramente. Eu não vou assumir o ônus do agronegócio, da indústria, não vou, sinceramente não vou. Eu não uso água da Sanasa, graças a Deus. Eu uso água de mina, na minha casa tem mina, graças a Deus não uso água da Sanasa. Não tem outorga. Nem parede a gente, graças a Deus, utiliza água de mina. Porque se eu tivesse utilizado a água da Sanasa, eu estaria pagando 10 metros cúbicos e não poderia usar os 10 metros cúbicos, porque nem tem 10 metros cúbicos para usar. Então, e a Sanasa fazendo uma campanha dissimulada para a gente reduzir o consumo, quando ela continua obrigando todo mundo a pagar 10 metros cúbicos. Então, é uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum. A gente, inclusive, eu tenho ouvido isso de muitas pessoas que estão lá fazendo economia, estão usando 3, 4 metros cúbicos de água num sufoco terrível e estão pagando 10 metros cúbicos. Como que a gente vai fazer, como a gente vai ter redução do consumo com uma mentalidade dessa? Não teremos, sinceramente. Talvez a hora de acabar. Então, eu acho, senhor presidente, que a gente tinha que pautar, inclusive na próxima reunião do Congrema aqui, já essa questão da água, um item específico, a gente fazer uma discussão séria sobre a questão da água, urgente, não dá mais para esperar. Teve uma mudança na lei do licenciamento, eu queria ter um esclarecimento do que aconteceu, o Estado revogou parte da lei, quais foram as prerrogativas que a Prefeitura perdeu no licenciamento, daí se pudesse, o Boni ou se o Bordion aí, que são do governo, tanto do Estado quanto do... Não, tudo bem, se puder, claro, no site, é só formalizar, a gente formaliza. Tudo bem. Não, tudo bem. Sempre não precisa ser agora. Quando a deliberação saiu, eu encaminhei no e-mail do pleno para todos os conselheiros a nova deliberação, quais são as atribuições. Não, por algum motivo, eu não percebi, mas eu vou... Mas uma nota, deliberação de conselho a 1/2014. Mas eu acharia interessante se a gente pudesse, quem sabe, na próxima reunião, dedicar um tempo aí para a secretaria, guardar um tempo para a secretaria, para ela também explicar minimamente para a gente o que muda, o que acontece, mesmo apesar da resolução, acho que deixa muita clareza a questão. E eu queria solicitar aqui para a Secretaria de Serviços Públicos, eu já fiz isso via e-mail, via protocolo, o procedimento foi arquivado, né, Janete? Está arquivado ou está parado? Está arquivado, né? Eu consultei. Tá. Foi uma pergunta que o conselheiro fez para a Secretaria de Serviços Públicos, ele andou, né? E foi arquivado na própria Secretaria. Então, eu queria, na verdade, eu vou até refazer isso, mas eu pedi ontem no CONJAPA, eu pedi aqui no Condemo, que o Condemo apoiasse essa iniciativa e pedi um apoio realmente da Secretaria de Serviços Públicos, de instalar um ponto de entrega voluntária na região do Carlos Gomes de Argentina. A gente tem uma mega região ali, com vários bairros, Monte Belo e tal, e esse resíduo está indo para as vias. Os resíduos estão indo para as vias. Porque quem está fazendo obra ali não vai pegar isso aí, esse resíduo, sinceramente, eu duvido, vai pegar isso aí e vai procurar um ponto do outro lado da cidade para entregar. Tanto o grande gerador não, que ele tem a obrigação de contratar a caçamba e a caçamba vai cuidar, mas o pequeno gerador, é só andar ali, você andou na região do Gargantinga, Carlos Gomes, Monte Belo, vai perceber que os resíduos de construção estão todos ali. E a minha última questão é a respeito do encaminhamento que a presidência já fez, eu tinha feito pedido de votar, a presidência fez para fazer um encaminhamento direto com o PROAMP. Eu acho muito pertinente que o Conselho apoiasse essa iniciativa. Eu pretendo aqui, quero fazer uma conversa com o secretário, com os outros setores do governo, do gabinete do prefeito, para que, já que não está sendo, via o contrato do lixo,
a implementação ou o equipamento, a equipação das cooperativas, que seja via PROAMB, então. Quando o secretário apresentou no ano passado aqui no Conselho o uso do PROAMB, ele falou do Santo Gonçalo e Santo Antônio. E na minha fala eu disse o seguinte, eu sou contra, eu acho que a Prefeitura tem que mover uma ação e requerer que a Consima pague essa recuperação que está sendo feita lá, mas também a gente não pode deixar o negócio ficar acontecendo lá e falar, não, a Consima vai pagar, então que use o dinheiro do PROAMB. Do mesmo modo com a proposta que eu fiz, que o PROAMB possa disponibilizar um recurso até que a Secretaria de Serviços Públicos faça cumprir o contrato do lixo, entendeu? Então que a gente possa dar um primeiro aporte, principalmente eu coloquei o ITCP, porque o ITCP já tem uma bagagem aqui, dar um suporte para o ITCP, para que o ITCP possa pegar, que seja uma cooperativa modelo, que a gente possa fazer aqui em Campinas, ter uma cooperativa, nem que seja com dinheiro do PROAMB, uma cooperativa funcionando plenamente, com condições com salubridade, e não o que a gente vê hoje nas cooperativas. Obrigado. Desculpa me estender, muito obrigado. É só o último pedido dele, já pediu uma agenda do secretário, tá? Do Rogério. Ah, sim. Tá? Não só esse, a audiência que você falava Da audiência eu depois vejo com você, mas para encerrar amoroso de favor. Amoroso e Marcos Pontes. Marcos Pontes. Ah, tem o Prado também. Não, você está inscrito na frente. Pode falar. Não, eu queria só falar então primeiro, eu queria parabenizar você aí, porque você tocou um ponto muito importante para a gente. Você falou que o setor está meio afastado, não participa. Por que aconteceu isso? Por que acontece isso sempre? Ninguém quer participar de Condeno, porque, primeiro é o seguinte, nós somos do setor empresarial. A gente aqui, hoje, talvez não, mas antes, a gente era visto como bandido aqui dentro. É uma realidade, né? Você sabe disso. Então eu acho muito bacana hoje, por exemplo, o Thiago, que está aí trabalhando bastante, tem convicções totalmente diferentes, por exemplo, da minha, mas a gente consegue ter um diálogo, né? Isso que eu acho que é importante aqui dentro. Não adianta ficar aquela briga que tinha antes, então isso eu parabenizo você aí, porque através da sua gestão, acho que você conseguiu dar uma acalmada naqueles radicais, naquela confusão que tinha. Você vinha aqui, você saía irritado. Eu cheguei a prometer para mim mesmo, falei, nunca mais eu vou no poder, eu não ganho nada para ir lá, saio nervoso, não produzo nada para a cidade, não produzo nada, né? Então, essa diferença, eu acho que tem que acontecer. Segunda coisa, queria parabenizar todos os conselheiros, o Vitor, o professor, o próprio Boni também, que já trabalhou bastante aqui. E eu acho que também esse lanchinho, achei muito legal. Pode ser uma bobagem que eu estou falando, mas não é não. Eu acho que isso simboliza para mim um respeito às pessoas que vêm aqui, né? Porque vocês todos estão deixando de trabalhar, a gente está deixando de produzir, você está aqui colaborando com o município, né? Com a população. Então nada mais justo que a gente receba pelo menos um cafezinho.